Muito bem, agora são 11 horas e 5 minutos. 11 horas e 5 minutos, já está aqui conversando com a gente a doutora Tainá Wojtowicz, ela que é advogada e vai falar hoje na coluna Seus Direitos sobre o assunto de guarda. Muita gente que acha que o amor é eterno, que acha que as promessas diante do altar jamais serão rompidas, de repente começa uma tretes, entra um boi na linha, ou uma vaca, né? Normalmente é uma vaca. E aí, o que acontece? Separação, divórcio, separação de bens, e entra daí quem nessa história? A criança, no caso de você ter tido um filho ou uma filha, ou alguns filhos, né, com o cidadão ou com a cidadã. E aí, vai para advogado, como diz o outro, né? Vai para advogado. Então a gente vai falar sobre guarda, gente. Guarda de crianças, né, a partir do momento em que há o rompimento da relação entre pais e que não precisa nem ter sido oficializada, né, Tainá? Seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Ednei, Estela, obrigada pelo convite. Então vamos lá falar um pouquinho sobre guarda. Primeiro a gente precisa entender o que é a guarda, né? Porque muitas pessoas acabam confundindo. Então a guarda, ela significa proteção, é quem vai deter, né, as responsabilidades, as obrigações, os direitos da criança ou do adolescente. Então a gente utiliza duas modalidades. A guarda unilateral e a guarda compartilhada, tá? A guarda unilateral é a exceção, a guarda compartilhada é o usual. Né? A guarda unilateral é quando um dos genitores detém essa guarda. Então, apenas um é responsável pelo menor. E a guarda compartilhada é os dois, na mesma proporção. Aí muitas pessoas se questionam, mas se eu tiver guarda compartilhada, vai ter que ficar 15 dias comigo, 15 dias com o genitor, quem tem guarda compartilhada paga a pensão, e aí, como que funciona, né? Tem todas essas questões. Para começo de conversa, existe uma diferença entre quem tem a relação oficializada e quem não tem, por exemplo, só se juntou, como diz outro, aqui em Caneja a gente fala se juntou, né? E para a polícia é amásio, né? A polícia gosta de falar amásio. E aqui é amigado, né? Amigado. Você amigou. Não existe diferença nenhuma, né? Não, teve a criança... Porque daí tem que registrar também no nome do pai e da mãe, né, e tudo. Então o que vale é o registro da criança. Exatamente. É importante ressaltar que mesmo quando haja a separação e a criança fique com um dos genitores, seja com a mãe ou com o pai, se essa situação não for regularizada, isso significa que você não tem a guarda, por mais que o menor, né, esteja residindo com você. Então é importante regularizar essa situação. Com quem é a guarda nesse caso? Aí depende, né? Às vezes a criança opta geralmente para ficar com a mãe. Mas isso não é oficial. Não é uma regra. Às vezes a criança opta por ficar com o pai, por exemplo. Mas isso não foi determinado pela justiça, que a mãe ou o pai detém da guarda, então, tipo, não é algo oficial. Não tem alguém oficialmente responsável. Não, tem que regularizar. Quando há a separação, tem que regularizar. Acho que até a questão que ela tá falando aí é sobre a questão da pessoa, de o casal entrar no consenso, isso? Isso. Pô, não precisa ir pra justiça, vamos entrar no consenso. O filho fica comigo de segunda a quarta até meio-dia, de segunda a quinta até meio-dia, depois fica contigo. Pode fazer isso? Pode. Eu não recomendaria. Porque uma hora dá uma treta. Exatamente, porque já é a questão de regularizar a questão da pensão. Porque por mais que você opte pela guarda compartilhada, o menor ele tem que ter uma residência, né, de referência, né? Uma residência fixa, seja com o pai ou com a mãe. Então, aquele genitor que não ficou com a criança tem que pagar a pensão normalmente, por mais que a guarda seja compartilhada. A gente fala de separação, mas tem casos, por exemplo, que eram apenas namorados, por exemplo, tiveram um filho, ficou com a mãe, né? Aí mais tarde resolvida ali a questão da paternidade e tal. Essa questão daí também da guarda, ficou a mãe. É a mãe que está recebendo a pensão, é a mãe que é a responsável oficialmente daí pela criança. Na verdade, ela não tem a guarda regularizada. Não tem. Tem que ter, sabe? Agora, aliás, você quer participar, que tem dúvidas sobre guarda, né? 36225674 é o nosso WhatsApp, e você pode também fazer sua pergunta pelo nosso Facebook, pelo nosso YouTube ali no chat, tá? Pode mandar sem problemas, a gente faz aqui a pergunta. Se você não quiser se identificar, tudo bem, né? Se você quiser perguntar, por exemplo, pago R$200 de pensão e quero fazer a revisão, posso? Né? Tem gente que faz isso, não tem? Pode, pra aumentar. Mas não tem gente que vai lá para advogado, olha, tô pagando demais pensão, tem como revisar? Quanto você paga? R$200 por mês, né? Não dá, né, gente? Claro, a pessoa tem a questão da proporção do salário, né? Isso. Que é?
Geralmente, quando é um salário mínimo, a gente opta pelos 30%. Mas não é uma regra os 30%. Aí depende da conversa com o juiz. Às vezes é um pouco menos, ou às vezes é mais. Depende, tá? Não é regra os 30%. Às vezes tem mais de um filho. Porque existe uma diferença entre você ser filho do Neymar, né? E ser filho, né? Do Zé Ninguém, né? Tem uma grande diferença. Imagina 30% do salário do Neymar. É uma bela de uma pensão, né? E ele tem uns filhos espalhados por aí, não tem? Ele tem um filho só. Um filho, né? E agora a namorada dele tá grávida. Tinha uns filhos espalhados, né? A namorada do Neymar agora tá grávida. Mas é claro que essa coisa, acho que a Tainá pode explicar melhor. Eu estou num bom momento, o Neymar. Ele não vai ser um milionário, vai ter salário, logo ele se aposenta, né? Daí como é que funciona essa questão dessa pensão? Porque foi determinado no momento que ele estava ganhando milhões. E a partir do momento que daí ele para de ganhar esses milhões. Aí ele mesmo tem que entrar com um pedido de revisão, né? E pedir pra diminuir. Deixa eu fazer um comentário de uma reportagem que eu li essa semana. Até tinha colocado aqui pra gente ler nos destaques nacionais, que tem e não tem a ver, mas os famosos, Estela e Tainá, eles estão optando por uma técnica que já é velha, né? Mas que eles estão usando isso para evitar a pensão, justamente. Eles estão congelando o sêmen para futuramente, quando eles decidirem ser pai, eles usarem, e aí fazendo vasectomia. Porque então daí eles não correm o risco de alguém aparecer, né, dizendo, tô grávida de você. E quando eles quiserem realmente ser pais, eles usam esse sêmen congelado, né? Então, só para você ver como os famosos têm preocupação com a sua fortuna, né? Agora, Tainá, a gente tá falando da guarda, a gente falou lá no início que tem pelo menos duas modalidades. Vamos explicar bem como é que é essas duas modalidades, né? Tá, a unilateral vai ficar ou com a mãe ou com o pai, se nenhum dos dois, né, tiverem aptos, passa para os avós, né? Mas um fica responsável. Então, seja pela saúde, vai precisar ir no médico, né? Aquele que detém a guarda unilateral é o responsável, matrícula escolar, viagem. Então, aquele genitor, né, que detém a guarda é o responsável. E aí, quando é na guarda compartilhada, os dois tomam decisões sobre a criança ou adolescente. Tá? Não é só um. Agora, o pai pode optar por não quero, eu não quero compartilhada, eu vou ajudar, eu vou dar a pensão, mas eu quero que ele fique com a mãe. De vez em quando eu pego, de vez em quando eu levo tomar um sorvete, que é muito comum acontecer, né? A gente vê muito disso, né? Principalmente por parte do pai. É muito mais raro ver por parte da mãe esse tipo de comportamento. Pode? Pode, você pode fazer o pedido. Mas nesses casos, sempre analisado a fundo o porquê deixar a guarda só com um, sendo que a guarda compartilhada, que é o usual, tá? A guarda unilateral a gente chama que é exceção, quando um não é apto, sabe? Não tem grandes responsabilidades. E a vontade da criança é levada em consideração? Por exemplo, não quero ir na casa daquela bruxa, que é a madrasta, né? Não gosto dela, né? Mas o pai insiste porque, não, eu tenho direito, eu quero que você venha. Não, mas eu não gosto. Teve uma até que deu caco de vidro pra criança, não lembra, em São Paulo, foi isso? Que o menino foi parar na UTI, que a madrasta pôs no feijão. Não foi caco de veneno vidro. De rato. Foi veneno de rato. Colocou veneno de rato. Um chegou a morrer, né? Acho que a menina morreu. A menina morreu e o menino ficou muito mal no hospital, né? Claro, não chega nesse extremo, mas às vezes a criança não gosta, não quer saber. E aí? A intenção não é forçar a criança, né? Mas é fazer ela ter um convívio de forma gradual. Então fica alguns dias, às vezes algumas horas, depois passa para pernoite. Tudo depende. Às vezes a criança pode ir sozinha, dependendo da idade que ela tem. Às vezes pode ser assistido. Então, para o pai passar uma tarde, por exemplo, mas eu quero que seja assistida, porque a criança tem alguns meses de vida, por exemplo, 1 ano. Então, eu quero que seja assistido, né? Tem que, na verdade, forçar a trabalhar isso para que a criança tenha convívio com o pai, né? Não é porque ela não quer que você não vai dar uma forçadinha ali, né? Para a criança tenha convívio. O vídeo que está querendo saber a respeito da questão de como que se define o valor da pensão quando não é esse percentual. Quer dizer, ele quer saber como que se calcula o que a criança precisaria para viver bem, vamos dizer assim. Então, tudo depende. Se o genitor ele é autônomo, né, nesses casos é mais difícil comprovar a renda, ou se ele tem um emprego fixo, por exemplo, né? Então, tudo depende.
como que a gente faz? Junta uma tabela com todos os gastos do menor para fazer uma média. Farmácia, mercado, escola... Básico, né? Porque daí você não vai contar o luxo, vamos dizer assim, né? Exatamente. Então, é importante guardar os tickets, né? Do que você gasta com o menor. O advogado vai fazer uma tabela e fazer uma média de quanto que o menor gasta. E aí, o genitor pode contestar e propor um valor que ele pode pagar. Então, né? tudo, vamos dizer assim, é negociável, né? Dentro da realidade daquela pessoa. Porque, óbvio, a mãe vai dizer assim, não, mas a criança precisa de aula de natação. Né? Não é uma prioridade. Então, Exatamente. Se o pai contestar, provavelmente o juiz não vai dar o direito da criança ter a aula de natação. É o básico, por enquanto, né? Interessante. E aí, mas se o pai tiver condições, porque o menor, né, a criança ou adolescente, tem que ter o mesmo patamar de vida que o genitor tem, ou a genitora, né? Eu acho que do que você está falando, Tainá, a gente percebe que tem muito do acordo, do ajuste mesmo, né? Isso. A justiça, ela não fica impondo, né? A coisa assim, impõe o básico, mas os detalhes podem ser acertados entre a mãe e o pai, né? Exatamente. Quando você vai definir uma pensão, é importante já colocar as despesas extras. Quem que vai arcar? Os dois? Só o pai? Só a mãe? Tem né? um termo até que recente na justiça que é a tal da alienação parental, né? E isso é uma coisa que eu vejo como foi um grande avanço, porque assim como você tem pais que querem fugir do compromisso de cuidar e de ajudar a pagar pela criação do filho, tem mães que tentam usar a criança para se vingar do pai, né? E isso é muito ruim para a criança, para todo mundo, né? Para todo mundo. A questão da alienação parental é um assunto bem polêmico, complexo, porque você tem que comprovar que está havendo alienação parental, né? Pode tentar usar isso para justamente fazer a vingança também, né? O pai, eu quero me vingar da mulher, então eu vou dizer que ela tá alienando parentalmente, né? Exatamente. Daí já envolve, né, um estudo social, né, conversa com a psicóloga mesmo do fórum, né, para identificar se a criança está sendo submetida a uma alienação ou não. Mas é bem difícil, na verdade, constatar, sabe? É um assunto bem polêmico e complexo. Bem polêmico e complexo, com toda certeza, né? E também essa questão da pensão que a gente estava falando, ela não pega na questão patrimonial, ou seja, o casal construiu um patrimônio. E isso é outro departamento, então isso não tem nada a ver com a pensão. Então foi separada, foi vendida a casa, tanto dinheiro foi para tem nada a ver com a guarda. Tem é outro departamento. Que tudo vai se dispor ali, né, conforme a condição econômica ou do genitor ou da genitora que vai ficar arcando mensal, né? Fernanda está perguntando, quando uma mãe sai de casa por motivo de violência do esposo, as crianças ficam com o pai devido à questão financeira. A mãe paga pensão da mesma forma ou pode ser questionado? Além da alienação parental, nesse caso que citei, tem alienação financeira. Então, tudo depende de cada caso, né? Nessa situação, as crianças ficaram com o pai. Então, a mãe, né, arca com as despesas. Só que, veja, né, é um caso bem complicado isso que você está relatando, Fernando, porque a mãe sofria violência, né? Ela saiu de casa e as crianças ficaram com o pai porque o pai é o provedor, ele tem a condição de sustentar. Mas olha o risco dessas crianças estarem com um homem violento, né? E para ela também, provavelmente ela tinha o conforto da casa dela e agora ela deve ter que buscar outra moradia, daqui a pouco pagar aluguel, né, se manter sozinha, tem tudo isso, né? E buscar a guarda das crianças para ela, para tirar de lá, né? E não tem uma questão que a mulher pode pedir também uma pensão? Pode, no divórcio, né? Quando geralmente a mulher dona de casa a vida inteira, né, nunca trabalhou, sempre foi casada, se divorciou, geralmente tem uma idade avançada já, né? No divórcio, você pode pedir pensão alimentícia também. É algo vitalício? Não. É temporário? Tudo depende também da idade, né? Às vezes, com 60, 70 anos, você decidiu se divorciar. É difícil você entrar no mercado de trabalho, né? Aí a pensão fica. Agora, quando é mais nova, né, tem condições de procurar um mercado de trabalho, ingressar, e aí já não necessita mais a pensão alimentícia. Então, também depende de cada caso. Entendi. A questão é buscar seus direitos, né? Se você vê que você está sendo... E assim, a questão da criança, como a Tainá disse, não tem uma hora ou outra vai acabar entrando em divergência, então não adianta querer se acertar
E daí, esse mês não posso. Tá, não pode pagar, mas e daí? Como é que eu fico? Nunca faça um acordo de boca. Isso nunca deu certo e nunca vai dar. Isso é verdade. Tudo no papel, né? Tudo no papel. Branco ali, né? Para que fique tudo muito esclarecido o que vai fazer. Daí a pessoa diz, mas eu não lembro disso, né? Mas não foi esse combinado, né? Mas eu não lembro. Não, foi sim. Mas daí tá escrito onde isso? É importante ressaltar que se não tem uma sentença, né, decretando uma obrigação, realmente o genitor não é obrigado a pagar, né? Porque não consta em nada. Então é bem importante regularizar a situação, seja guarda, pensão, né, o regime de convivência que a gente chama, a gente não fala mais visitas porque você não visita um filho, né? Você convive com ele. Então é importante deixar regularizado. Porque o dia que você resolver cobrar porque o bonito não pagou, você não vai conseguir, né? E tendo no papel, você pode executar. E essa visita também tem que dizer como que vai ser, ou esse convívio vai ser dentro da casa da mãe, vai ser fora, ele pode tirar a criança, ele traz que horas, né? Isso tudo é determinado numa audiência, como que vai querer fazer, porque tudo depende também da idade, né, da criança. Quando ela já é maior, ela já pode passar o dia todo com o pai, ou com a mãe, ou pernoitar, né, já é diferente. Quando é nenê, tem que ser progressivo, é assistido. Então, tudo depende da necessidade, né? Da criança ou do adolescente. O casamento pode não ser para a vida toda, né? Mas o filho Mas o filho é. E aí, se você não se der, né? Não se acertar aí com o pai, com o pai, no caso, com a mãe, né? Pode ter um belo de um problema pro resto da vida, né? Sim. Pro resto da vida. A questão do regime de convivência, né? Que antes a gente chamava de visitas, ela pode ser determinada conforme o genitor, a genitora preferir, tá? Mesmo que seja guarda compartilhada, não tem essa necessidade de ser 15 dias para cada, não existe, tá? Mas se você quiser determinar, pode ser, não tem problema nenhum. Mas fica livre também, tá? Você decide. Andriele, mandando um abraço pra você, dizendo que você foi muito bem na explicação. Muito legal mesmo, né? Quero agradecer, então, mais uma vez aqui, a advogada Tainá Wojtowski, que conversou com a gente sobre, então, a questão da guarda, né? Com quem vai ficar esta criança, Estela Maris? Com quem, né? Pergunta de novela, não é mesmo? Pergunta de milhão, né? E o pet, e o cachorrinho. Será que tem direito à guarda? E a gente ia perguntar disso, né? Eu ia perguntar. Tem, né? Igual, né? Tem. Da mesma Mas tem que forma, pagar pensão também? Tem. Olha Você só. pode estipular, né? Porque ele tem necessidades como uma... Talvez não tanto quanto uma criança, mas tem necessidades. É verdade. A Preta precisa de aquele ossinho... parece um torresminho. Ela precisa daquele que é formato de ossinho. O cabeleireiro dela, semanal. Sim, o pet semanal dela. É gasto, viu? Sim. É gasto. Questão do veterinário, comida, né? Tudo. Então, agora a gente já pode estipular também, caso, né... Os dois não tenham filhos, né? O casal não tenham filhos, mas tem um pet, pode fazer a regularização, né? Da guarda do cachorrinho, do gato, enfim, o que tiver. E assim como a pensão também, né? Porque eles demandam gastos também. Ou se acerta, ou vai daí pra justiça, né? Obrigado, Tainá. Espero Obrigada você outras vocês. vezes aqui no programa, né?